A vitória fundamental do Goiás na partida de ontem contra o Botafogo em pleno Engenhão. A equipe comandada aí pelo técnico interino, o Glauber Ramos, venceu por 2-0, apresentando um bom futebol, jogadores confiantes. Irei falar aqui um pouco desse resultado positivo que trouxe o Verdão de volta ao G4 da competição, pelo menos momentaneamente. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Irei falar aqui sobre as alterações que o Glauber Ramos promoveu na equipe em relação ao técnico Pintado, também um pouco da atuação de cada jogador e possivelmente, agora com o Marcelo Cabo assumindo a equipe, como que ele poderá utilizar, usufruir melhor esses jogadores que entraram no decorrer da partida contra o Botafogo. Bom, antes de começarmos, eu peço para vocês deixarem o like aqui embaixo, também se inscreverem no nosso canal, um projeto novo aqui do Goiás News também no YouTube, então já se inscreva aqui para não perder nenhuma informação do que rola dentro do maior do Centro-Oeste. Irei começar o vídeo, trazendo a tabela de classificação mais importante para o Esmeraldino. Com certeza dormiu aliviado na noite de ontem, com o G4 garantido momentaneamente. O Goiás chegou até os 23 pontos, alcançando a quarta colocação, a mesma pontuação que o Guarani, que está em terceiro. A equipe lá de Campinas também tem 23 pontos, tem as mesmas 6 vitórias do Goiás e os mesmos saldos de gols, são 8. Então, assim, critério de desempate aí possivelmente foi ou cartão amarelo ou algo do tipo, porque é realmente muito equilibrado. O Goiás aí que está na terceira colocação, mas caso, por exemplo, o CRB vença, o CRB que vai enfrentar o Coritiba fora de casa, o Verdão poderá sair sim do G4, mas volto a dizer, ainda é só o começo da Série B, o Goiás fazendo suas pontuações é o mais importante nesse momento, e até mesmo por ser CRB e Coritiba, o Coritiba que está na segunda colocação, tem 24 pontos e apenas um a mais do que o Goiás. Então até mesmo se o CRB vencer, o Goiás sair do G4. Mas assim, pelo menos o Coritiba deixa de pontuar, o Goiás pode alcançar, quem sabe na próxima rodada. Um resultado que alivia um pouco em relação à partida da última rodada contra o Londrina, que o Goiás foi muito mal, acabou empatando em 0-0, mas agora recupera. Eu considero sim que, por exemplo, se tivesse vencido o Londrina e empatado agora com o Botafogo, estava tudo normal. Então, empatando com o Londrina, agora vencendo fora de casa, acredito que é sim uma sequência excelente para o Goiás, que terá mais um jogo fora de casa na próxima rodada contra a Ponte Preta. Em relação à escalação que o técnico Glauber Ramos recebeu aí na tarde desse domingo, já a informação que ele iria comandar a equipe diante do Botafogo, ele que foi bastante ousado, eu gosto bastante do Glauber Ramos. Ele fez aí algumas alterações fundamentais, que eu diria que ele foi assim peça-chave nessa vitória do Goiás hoje. Tanto na entrada do Dieguinho na lateral direita, jogou muito bem, bem melhor do que o Ivan, por exemplo. E assim, o Dieguinho que já jogava nessa posição lá no Boa Esporte, hoje ele ficou um pouco mais recuado realmente de lateral e foi muito bem, tanto na parte ofensiva quanto também defensivamente, principalmente na segunda etapa. No meio de campo ele colocou 3 volantes. Uma coisa assim que na hora eu até estranhei, porque ficar com o Rezende, também o Caio Vinícius e o Breno, um pouco mais avançado o Elvis, mas aí sim eu já comecei a lembrar das partidas das últimas rodadas contra, por exemplo, o Vitória, até mesmo o CSA. O Goiás iniciava o jogo muito vulnerável no meio de campo. Então essa entrada aí desses 3 volantes, o Goiás jogou muito bem e acabou sendo o autor do gol aí, o Rezende, volante aí que fez o gol naquele bate e rebate. Abriu o placar no estádio Engenhão, aos 25 minutos da primeira etapa. Então, mais um acerto aí do Glauber Ramos. E na frente colocou apenas o Aleph Manga, um jogador mais de velocidade, e também o Nicolas. O Nicolas não está muito bem, não vem fazendo boas atuações, mas eu acredito que para iniciar o jogo foi uma escolha melhor do que propriamente o Bruno Mezenga. No mais, a escalação do Goiás foi formada aí com o Tadeu no gol, lateral direito com o Dieguinho, os 2 zagueiros, o Reinaldo e o David Duarte. Lateral esquerda, o Arthur, os 3 volantes, o Breno, o Caio Vinícius e também o Rezende, um pouco mais avançado, o Elvis, o criador das jogadas. E também no ataque, finalizando a escalação, o Nicolas, o camisa 9 e o Aleph Manga, camisa 11. Fechando aí os 11 titulares do Goiás. Teve algumas mudanças, o Apodi não pôde jogar, mas volto a dizer, o Dieguinho foi muito bem, acabou suprindo essa baixa tão importante dentro do elenco esmeraldino. Por falar na zaga, é mais uma partida impecável do Goiás, que ficou o seu 9º jogo nessa Série B em apenas 12 rodadas, sem levar sequer um gol. É a melhor defesa do campeonato, aí,
sofreu apenas 5 gols, então o Reinaldo e o David Duarte hoje foram fundamentais. Eu tô gravando, não confunde esse hoje, beleza? Tô gravando na terça-feira, aqui já é 10 horas, mas enfim. Foram muito bem, o David Duarte e o Reinaldo jogaram demais. E o Arthur na lateral esquerda também. Não é aquele jogador brilhante, mas também não perde nenhuma bola, não costuma assim errar coisas bestas, então tá bem confiante sim na lateral esquerda. Os três volantes para mim foram muito bem. O Breno um pouco mais discreto em relação aos últimos jogos, já que ficava mais ele ali para ser o primeiro combatente, né? O Rezende acabou ajudando ele no jogo contra o Botafogo, então o Caio Vinícius com certeza ficou aí com os créditos do melhor jogador ali no meio de campo. Desarmou várias bolas, também aparecia um pouco mais na frente, já que estava jogando aí com 3 jogadores mais recuados. O Caio Vinícius apresentava um pouco mais à frente para finalizar em gol e também dar, quem sabe, aquele último passe. Foram muito bem também. O Caio Vinícius estava muito confiante, acabou perdendo muitas bolas atrás, principalmente na segunda etapa, mas assim, um jogador fundamental retornando à equipe após cumprir, né, suspensão na partida diante o Londrina. Falando também da parte ofensiva, um pouco mais avançado ali o camisa 10, o Elvis, que fez uma partida brilhante novamente. Deu passe pro gol do Aleph Manga, ele que deu ali, marcou o gol já no finalzinho da primeira etapa, aos 45 minutos. O Elvis deu o último passe até o Aleph Manga cortar o zagueiro, bater pro gol, né? Teve aquela sorte da bola desviar. Eu particularmente nunca tinha visto um gol do Goiás assim. Enfim, que bom que a sorte hoje estava ao lado do Esmeraldino. Teve a competência aí de marcar o 2-0 com o passe do Elvis, que assim, tirando aquela bola no último lance praticamente do Elvis em campo, um passe que ele errou pro Aleph Manga, eu diria que o Elvis teve o aproveitamento na partida de 100%. Todas as bolas que ele pegava, levantava a cabeça, já dava o passe na hora, sempre na direção correta. Um jogador também que agora está recuperando um pouco mais do seu porte físico, está conseguindo jogar até 30, 35 minutos da segunda etapa. Antes que ele costumava sair com 10, 15 minutos, agora está com mais vigor físico e está ajudando muito o Goiás. Falando também dos atacantes, o Aleph Manga hoje queria demonstrar um bom futebol e novamente foi muito bem. Em sua segunda partida consecutiva, marcou o gol contra o CSA, agora volta a balançar as redes. Contra o Botafogo tem tudo aí para assumir o protagonismo do Goiás no ataque, né, nessa Série B. Pouco mais à frente, o camisa 9 de hoje foi o Nicolas, mas assim, não foi muito bem, ele não conseguiu ganhar as disputas aéreas, as bolas, né, alçadas na área, etc. Até mesmo o pivô ele não conseguiu ir muito bem, mas assim, tá pegando muito essa questão do camisa 9, o Bruno Mezenga quando joga de titular também não consegue marcar mais gols e principalmente contribuir com as jogadas, então não sei o que irá fazer agora o Marcelo Cabo em relação aos centravantes. Eu acho que ele vai preferir o Bruno Mezenga. Em relação também a essas escalações, como o Goiás vinha jogando antes, o Marcelo Cabo agora que assume a equipe, eu acho que o Dieguinho nessa lateral direita irá continuar para a partida contra a Ponte Preta na próxima rodada. E o esquema com os 3 volantes caiu muito bem, gostei. Não sei se pela Ponte Preta, né, se é uma equipe assim um pouco mais inferior. Não sei se o Marcelo Cabo irá gostar desse esquema com os 3 volantes, porque até mesmo quando o Goiás abriu o placar, não tinha muito contra-ataque em velocidade, porque antes, né, sempre tinha o Dada Belmonte, ou até mesmo o próprio Dieguinho quando jogava na ponta, ou Everton Brito, etc. Nesse jogo tinha apenas o Aleph Manga, então quando a bola não chegava nele, o Goiás aí ficou muito tempo na primeira etapa sem conseguir um contra-ataque. Vamos ver, né, qual deverá ser a solução do técnico Marcelo Cabo, que já fará sua estreia na partida da próxima sexta lá no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta. Então o Goiás aí voltando ao G4, muito importante. A gente, quem sabe, né, até mesmo buscar esse título para conquistar o tricampeonato, ser o maior campeão dessa Série B. Esse eu acredito que é o objetivo de todo esmeraldino, também agora do Marcelo Cabo chegando ao Goiás, da diretoria, também dos jogadores, que o Goiás conta sim com um elenco muito bom e se encaixar mesmo, pegar em uma sequência boa de vitórias, tem tudo para confirmar esse acesso, quem sabe, com o título. Eu quero que você deixe aqui embaixo sua opinião, né, a respeito do jogo de ontem. Você acha que eu falei alguma besteira aqui ou eu esqueci de falar de um ou outro jogador? Também em relação às alterações, né, que teve aí na segunda etapa, o Glauber Ramos, que também demora muito para fazer substituição. O Goiás ficou com 3 meias, o Caio Vinícius, o Breno e também o Elvis amarelados. Eu fiquei com medo do caramba, né? Perdão até a palavra, mas assim, de um deles ser expulso. Mas apenas entrou aí
o Bruno Mezenga no lugar do Nicolas. Essa foi a primeira alteração, mais ou menos com uns 25 minutos de jogo. Depois acabou entrando o Dadá Belmonte no lugar do Aleph Manga e o Albano, né, na vaga do Elvis. Foram apenas essas 3 alterações, sendo o Albano e também o Dadá entrando mais ou menos com 35, 37 minutos de jogo. Acho que poderia ter entrado antes, ter dado mais vigor físico nessa partida. Beleza? Deixa aqui, já falei demais por hoje, agora é a sua vez de comentar sobre o jogão de ontem. Graças a Deus, né, o Goiás aí voltando a vencer e alcançando o G4 da competição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!